Nessa aula, eu vou te ensinar a iluminar essa cena utilizando o V-Ray Sun e o HDRI. Pois bem, agora que você já sabe iluminar essa cena com o V-Ray Sun e você também aprendeu a iluminar a cena utilizando um mapa HDRI, eu vou te ensinar a iluminar essa cena utilizando esses dois recursos incríveis, utilizando o V-Ray Sun e o HDRI combinados. Então vamos lá, porque essa aula é bem legal, o resultado é bem interessante. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir aqui o painel de opções do V-Ray. Vamos lá na seção Environment e eu vou habilitar o Text Sky aqui para iluminar a nossa cena. Então, coloquei aqui Text Sky, vamos lá nessa listinha, vamos selecionar Sun 1. Perceba que na hora que a gente abre, ele já vem com o Sun 1 aparecendo, mas na hora que você clica em Sun 1, olha só, ele habilita todos os parâmetros aqui embaixo, tá? Então, você colocou Text Sky, precisa vir aqui nessa listinha e habilitar Sun 1, ok? Vou clicar aqui no botãozinho de OK e vou renderizar só para você ver o que está acontecendo. Olha lá, já começou a renderizar a nossa imagem. Beleza? Já começo a perceber algumas coisas aí, né? Por exemplo, o céu lá atrás está preto, quer dizer, a gente não tem background, mas a nossa maquete ela está sendo iluminada. A gente consegue perceber aquela sombra característica do SketchUp, né? A gente percebe uma luz mais amarelada. Então, o sol aqui, o sol físico do V-Ray, ele está funcionando, tá? O V-Ray Sun está agindo aqui na nossa maquete. Então, agora a gente vai colocar um fundo, né? A gente vai utilizar um mapa HDRI lá no background, tá bom? Então, deixa eu fechar isso daqui, deixa eu fechar isso daqui. E lá embaixo, em background, tem esse M minúsculo, a gente vai clicar nele. Abaixo essa listinha, vamos selecionar Text Bitmap. E aí, nos arquivos que você fez o download dos arquivos do curso, tem esse mapa HDRI, que é o mapa que a gente utilizou na aula passada. Vamos utilizar esse mapa também. Não se esqueça que lá embaixo a gente precisa colocar no modo de Environment e a rotação Mapping Type, ele já vem como Spherical. Se no seu não vem, você precisa selecionar Spherical, tá bom? E aqui em rotação a gente estava utilizando 170, né? Vou manter 170 só para manter a paisagem lá atrás. E aí vamos renderizar mais uma vez. Só que antes de renderizar, peraí, deixa eu abrir o Frame Buffer, maravilha. E tá vendo esse botão aqui com um H? Deixa eu habilitar esse botão, porque a gente consegue ir salvando os nossos vários renders e fazendo um comparativo entre eles, tá bom? Então é só clicar aqui nesse botãozinho Save e olha lá, essa imagem que a gente renderizou está salva ali no nosso histórico. Bacana. Então agora sim, vamos renderizar a imagem agora com o background configurado. Vou clicar aqui na chaleirinha, espera um pouquinho e a gente já percebe uma coisa bonita lá no fundo acontecendo, né? Bacana, bacana. Que bom que essa aula está evoluindo bem, né? Então vamos lá. Aí, pronto, terminou de renderizar. Olha aí, está ficando bem mais legal, né? Deixa eu salvar aqui no nosso histórico. Eu vou marcar esse primeiro render como sendo o render A e o segundo render que a gente acabou de fazer como sendo o render B. A gente vem aqui, habilita esse AB e olha só que legal. A gente consegue fazer um comparativo, né? Dá para perceber que a iluminação está idêntica desse lado e desse outro. A única coisa que mudou foi o background e o reflexo. Repare aqui nas janelinhas que elas estavam pretas, né? E agora elas refletem o mapa HDRI que a gente selecionou. Muito legal, né? Nosso render está evoluindo, mas fique claro, gente, esse mapa HDRI que a gente colocou agora só está influenciando o background e os reflexos. Ele não está influenciando a iluminação da nossa maquete, né? Dá para perceber que ela está sendo iluminada somente pelo V-Ray Sun, tá ok? Então vamos lá, deixa eu desligar esse AB. Opa!
Aí, e agora sim eu vou te ensinar o truque para a gente começar a iluminar ela com o mapa HDRI. Tá bom? Olha, eu estou vendo que está um pouquinho estourado lá atrás, vou diminuir um pouco aqui esse background, vou botar 0,8, tá bom? Então vamos lá, deixa eu fechar isso daqui, deixa eu fechar isso daqui. E agora eu vou mostrar uma forma muito diferente de se iluminar uma cena com o mapa HDRI, que é utilizando a luz do tipo Dome Light, tá bom? Muito bacana, né? Então você clica na Dome Light, você clica aqui na sua cena, aqui a gente está determinando o raio dela, mas isso não influencia, você já sabe disso, né? Então pode ser qualquer tamanho, cliquei aqui, pronto, olha lá, nossa Dome Light, muito bacana. Agora a gente vai selecionar essa Dome Light, clica com o botão direito do mouse, opa, deixa eu colocar essa Dome Light em outro lugar, vou deletá-la, vamos criar ela um pouco mais para cá. Que aí você consegue ver direitinho, né? Olha lá a nossa Dome Light. Bacana, vou selecionar ela, clica com o botão direito do mouse, virei for SketchUp, Edit Light. Ela já está habilitada e olha só que legal, Use Dome Texture, habilita isso. E aí, em Dome Texture, a gente vai selecionar o mesmo mapa HDRI, tá bom? Então, eu vou colocar aqui Text Bitmap, vou lá nos arquivos que eu fiz download desse curso. Olha lá, é o mesmo arquivo que a gente está usando lá no background, tá bom? E abrir. Não se esqueça jamais que aqui em UVW a gente precisa colocar Environment, bacana, e a gente estava usando aqui em Horizontal a 170, não é mesmo? Então eu vou dar um OK aqui, OK aqui e vamos renderizar de novo isso aí, ver o que está acontecendo. Ai, 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 quero só ver. Olha lá. Gente, que coisa, hein? Pronto, aí, terminou de renderizar, muito bacana, já começo a perceber aqui um monte de coisa, né? Tá vendo essa sombra aqui no piso? Pois bem, essa sombra aqui é a sombra gerada pelo V-Ray Sun e ao mesmo tempo eu percebo que a iluminação estourou, quer dizer que ela está sendo iluminada também pelo mapa HDRI que a gente aplicou naquela Dome Light. Vamos ver? Deixa eu salvar esse render que a gente acabou de fazer. Eu vou colocar aquele mapa, aquele render passado que a gente fez como sendo o render A e esse render que a gente acabou de fazer como sendo o render B. Bacana, já está habilitada aqui a ferramentinha de comparação e olha, nesse lado aqui a gente tem o render que a gente fez agora há pouco, sem a iluminação HDRI. E desse lado a gente tem o render que acabamos de fazer, que utiliza o mapa HDRI para iluminar. Esse daqui é o que a gente acabou de fazer e esse daqui é o que a gente fez agora há pouco, sem o HDRI na iluminação. Olha só que legal. Aqui, aonde a gente utilizou somente o V-Ray Sun para renderizar, para iluminar a nossa maquete, perceba essa sombra aqui bem marcada no piso. E olha só essa diagonalzinha aqui. Tá? Isso daqui foi gerado pelo V-Ray Sun, tá bom, gente? Agora, na hora que eu trago aqui essa outra imagem, olha lá, manteve essa diagonal. Você consegue ver ela ali? E olha aqui no piso, repare aqui no piso. Ó, aquela sombra está lá, ela ficou mais clara, a gente está iluminando mais essa cena, mas ela está presente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa maquete está sim sendo iluminada pelo V-Ray Sun em combinação com o HDRI. Tá bom? Isso é muito legal, isso é muito legal. Deixa eu desabilitar isso daqui, deixa eu mostrar para vocês então. Eu vou diminuir a intensidade desse mapa HDRI. Deixa eu fechar isso daqui, deixa eu fechar isso daqui. Vou clicar com o botão direito do mouse nessa luz que a gente criou na Dome Light, virei for SketchUp, Edit Light. E eu vou diminuir essa intensidade para 0,5. OK. E vamos renderizar novamente. Terminou de renderizar e olha só que legal. Agora a luz do sol do V-Ray Sun está bem marcada e a iluminação do HDRI mais sutil, né? Deixa eu salvar essa imagem aqui.
Bacana. E eu vou diminuir ainda mais essa intensidade. V-Ray for SketchUp, Edit Light, e eu vou colocar 0,1. A gente vai fazer um comparativo bem legal e vou renderizar de novo. Pronto. Terminou de renderizar. Deixa eu salvar essa imagem aqui também e vamos fazer aqui um comparativo. Deixa eu fechar isso daqui. Então, eu vou colocar essa imagem aqui como sendo a imagem A. Essa imagem, só para você se lembrar, ela foi renderizada com a iluminação vinda somente do V-Ray Sun, tá bom? Aqui a gente ainda não estava utilizando o HDRI para iluminar a cena. A gente utilizou o HDRI somente lá no background, tá? Mas para iluminar, somente o V-Ray Sun, tá bom? E aí, deixa eu colocar essa daqui como sendo a B. Pois bem, aqui a gente colocou o HDRI, ele estava com a intensidade 1. Né? Então, você perceba que a iluminação do V-Ray Sun ficou bem mais sutil, né? Quando a gente estava com HDRI na intensidade 1. Agora, deixa eu colocar essa daqui como sendo a B. Pois bem, a gente diminuiu aqui para 0,5 a intensidade do HDRI. Então, a gente começa a perceber ali a iluminação com o V-Ray Sun, olha aqui bem marcada, bem visível, mas a gente consegue perceber também a influência do HDRI. Né? Então, ele conseguiu dar um tom mais azulado, ele conseguiu iluminar melhor. Então, a gente conseguiu um equilíbrio bacana aqui. Né? E agora, deixa eu colocar essa aqui como sendo a B, onde o mapa HDRI estava com a intensidade de 0,1. Né? Então, a gente está bem próximo, a iluminação está bem próxima dessa daqui, se você for ver. Né? Está próxima. Mas eu estou percebendo um problema aqui. O que está acontecendo? Repara que lá atrás o céu escureceu muito. Né? Aqui o nosso background, a gente configurou ele, aqui ele estava bonitão e aqui ele está muito escuro. Isso não era para estar acontecendo. Por que isso? Porque a gente está vendo essa maldita dessa Dome Light. Tá? E a gente não quer ver essa luz. A gente quer que essa luz somente cumpra o trabalho dela nesse mundo, que é iluminar a nossa cena. Mas a gente não quer ver essa luz. Por isso que está acontecendo essa aberração ali atrás, tá bom? E como a gente resolve isso? É muito simples. Você clica com o botão direito do mouse na luz, no Dome Light, V-Ray for SketchUp, Edit Light, e lá embaixo tem uma opção, olha aqui em Opções, Invisible. A gente está vendo essa luz e a gente não quer ver, então a gente tem que habilitar a opção Invisible para essa luz ficar invisível, maldição. Dá um OK aqui, deixa eu acabar com essa comparativo e vamos renderizar de novo aqui. Lembra que o mapa HDRI está com intensidade de 0,1, tá certo? É para ele ficar super escurinho, tá? Renderizar de novo isso. E pronto, olha lá, o nosso background voltou a ser um background bacana, com uma intensidade bacana, tá certo? Então, não se esqueça de habilitar a opção Invisible para Dome Light, tá ok? Bom, então agora a gente já viu todos os comparativos, eu acho que o ponto ideal é o 0,5, né? Que foi essa opção aqui. Deixa eu colocar de novo a B. Aí, eu acho que aqui, nessa imagem, a gente estava utilizando o mapa HDRI com uma intensidade de 0,5. Né? Então, eu acho que aqui estava ficando mais bem equilibrado. Né? Então, deixa eu voltar aí para 0,5. Clica com o botão direito do mouse, V-Ray for SketchUp, Edit Light. Vou colocar 0,5. OK, vou renderizar de novo. E pronto, temos aqui uma imagem perfeitamente balanceada, utilizando iluminação vinda do V-Ray Sun, sendo iluminada também por um mapa HDRI, e a gente está utilizando o mesmo mapa HDRI lá no background, perfeitamente balanceado também. Muito legal, né, gente? Muito legal. Eu vou recapitular isso de novo. Então, lembrando, você precisa abrir o painel de opções, vai lá em Environment, aqui em GI a gente vai aplicar o sol, tá
tá bom? Olha lá, Text Sky. Aqui em background, a gente vai aplicar o mapa HDRI, olha lá, HDRI, ok? E aí a gente cria uma DOM Light e aplica o mesmo mapa HDRI, não necessariamente o mesmo, né? Você pode aplicar outro. Nesse caso, nesse exercício, a gente aplicou o mesmo, tá? Você precisa habilitar aqui Use DOM Texture e selecionar a textura que você quer. No nosso caso, a gente usou o mesmo mapa HDRI, você pode escolher outro se você quiser. E aí você tem que ir renderizando e balanceando a intensidade do mapa HDRI e a intensidade do V-Ray Sun até encontrar o ponto ideal. Muito bacana, não é mesmo? Muito bacana. Você consegue aqui um equilíbrio de cores, um equilíbrio de iluminação fantástico. Então, eu aconselho você, no seu trabalho, a utilizar essa técnica, tá bom? Usa o mapa HDRI aplicado numa DOM Light e coloca uma iluminação do V-Ray Sun também, tá? Então a gente tem essa sombra marcada do V-Ray Sun, mas a gente tem uma iluminação bem distribuída do HDRI. Perfeito? Não se esqueça. Um conselho, volta essa aula lá do zero, assiste essa aula de novo, tentando repetir aí no seu computador tudo o que eu fiz nessa aula, tá? Essa técnica vale o curso, tá legal? Aprenda isso e sua maquete vai ter uma iluminação que ninguém consegue reproduzir. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e, mais uma vez, se você teve qualquer dúvida, por favor, coloque aí nos comentários. Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima então. Até logo. Tchau.